Minha esposa me traiu. Mas ela não imaginava quem era o amante. Eu nunca imaginei que minha vida iria virar de cabeça para baixo em uma terça-feira comum. Meu nome é Bartolomeu, tenho 42 anos, e o que vou contar agora ainda parece irreal, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Se você acha que já ouviu histórias complicadas, garanto que essa vai te deixar sem palavras. Porque quando descobri que minha esposa estava me traindo, a identidade do amante dela foi algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Mas vamos com calma, porque essa história precisa ser contada desde o começo. Conheci Clotilde há 15 anos em uma festa de formatura. Ela era radiante, inteligente, engraçada, e desde o primeiro momento senti que havia algo especial entre nós. Nos casamos 3 anos depois, em uma cerimônia linda cercada de amigos e família. Os primeiros anos foram mágicos. Viajamos juntos, construímos nossa casa, sonhamos com o futuro. Ela trabalhava como gerente de marketing em uma empresa grande, e eu sou engenheiro civil. Nossa vida parecia um daqueles filmes onde tudo se encaixa perfeitamente. Mas a vida real não é um filme, e as coisas começaram a mudar sutilmente há cerca de 2 anos. Clotilde passou a trabalhar mais tarde, sempre com desculpas plausíveis sobre projetos importantes e reuniões de última hora. Ela começou a cuidar mais da aparência, o que no começo achei positivo. Pensava que ela estava se sentindo bem consigo mesma, se valorizando. Hoje percebo como fui ingênuo. Os sinais estavam todos ali, mas eu simplesmente não queria ver. Ela passou a proteger o celular como se fosse um tesouro nacional. Mudou todas as senhas. Começou a sair mais com as amigas do trabalho. Quando eu sugeria ir junto, ela sempre tinha uma desculpa convincente sobre como seria chato para mim, que eram assuntos de trabalho, que eu não conhecia ninguém. E eu, querendo ser o marido compreensivo e moderno, aceitava tudo sem questionar. Houve também mudanças mais sutis no nosso relacionamento. A intimidade foi esfriando gradualmente. Ela dizia estar cansada, estressada com o trabalho, precisando de espaço. Eu respeitava, achando que era apenas uma fase. Afinal, casamentos têm altos e baixos, não é? Isso é o que todos dizem. Isso é o que eu repetia para mim mesmo toda vez que uma pontinha de desconfiança tentava surgir na minha mente. Meus amigos notaram antes de mim. Ricardo, meu melhor amigo desde a faculdade, tocou no assunto algumas vezes, sempre com cuidado, como quem pisa em ovos. Ele dizia que Clotilde parecia diferente, distante. Eu defendia minha esposa com unhas e dentes, achando que ele estava sendo paranoico. Hoje percebo que ele estava tentando me acordar, mas eu estava dormindo profundamente na minha zona de conforto. A descoberta aconteceu de uma forma tão banal que chega a ser cômica, se não fosse tão dolorosa. Era uma terça-feira, como eu disse. Tinha saído mais cedo do trabalho porque uma reunião foi cancelada. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde, coisa que nunca acontecia. Clotilde não esperava que eu estivesse ali. Ela também tinha chegado mais cedo, segundo soube depois, para um encontro rápido antes de eu voltar do trabalho. Quando abri a porta, ouvi vozes vindas do quarto. Meu coração disparou imediatamente. Subi as escadas devagar, cada degrau parecendo uma eternidade. A porta do quarto estava entreaberta, e o que vi me congelou completamente. Clotilde estava na cama com alguém. Mas não era isso que me chocou mais. Era a identidade dessa pessoa. O amante era Patrícia. Minha irmã mais nova. Sei que você deve estar pensando que leu errado. Eu também pensei que estava vendo errado naquele momento. Pisquei várias vezes, esperando que a cena mudasse, que meu cérebro estivesse pregando uma peça cruel em mim. Mas não. Ali estava minha esposa de 15 anos com minha irmã de 38 anos, na minha cama, na minha casa, destruindo tudo o que eu pensava conhecer sobre a minha vida. Fiquei paralisado na porta por alguns segundos que pareceram horas. Elas não tinham me visto ainda, estavam completamente absortas uma na outra. Minha mente entrou em um loop tentando processar o que estava acontecendo. Como isso era possível? Quando começou? Como eu não percebi nada? Patrícia sempre foi próxima de nós, visitava nossa casa regularmente, passávamos feriados juntos. Ela e Clotilde eram amigas. Ou pelo menos era o que eu pensava. Finalmente, devo ter feito algum barulho, porque elas se viraram e me viram. O rosto de Clotilde ficou branco como papel. Patrícia levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque e medo. Por um momento, ninguém disse nada. O silêncio era ensurdecedor. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Então, como se um botão fosse pressionado, tudo explodiu ao mesmo tempo. Clotilde começou a chorar e tentar se explicar, puxando os lençóis para se cobrir. Patrícia também começou a se vestir desesperadamente, murmurando desculpas incoerentes. E eu? Eu simplesmente dei meia volta e desci as escadas. Não conseguia ficar ali. Não conseguia ouvir nada do que elas tinham a dizer naquele momento.
Peguei as chaves do carro e saí de casa. Dirigi sem destino por horas, apenas dirigindo, tentando colocar meus pensamentos em ordem. Mas como colocar em ordem algo tão caótico? Minha esposa. Minha irmã. Duas das pessoas mais importantes da minha vida, duas pessoas que eu amava e confiava completamente, tinham me traído da forma mais profunda possível. Não era apenas a infidelidade conjugal, era a quebra de confiança familiar também. Quando finalmente parei o carro, estava em um mirante de onde se via toda a cidade. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Era uma visão bonita, e eu me peguei pensando como o mundo podia continuar tão normal, tão lindo, enquanto o meu estava desmoronando completamente. Peguei o celular e vi 47 ligações perdidas. Clotilde, Patrícia, minha mãe. Sim, elas já tinham contado para minha mãe. Desliguei o telefone. Passei a noite em um hotel. Não dormi nada. Fiquei olhando para o teto, revivendo cada momento dos últimos anos, procurando sinais que deveria ter visto. E eles estavam todos lá, gritantes em retrospectiva. A forma como Patrícia sempre arrumava desculpas para visitar quando eu não estava. Como ela e Clotilde tinham ficado tão próximas nos últimos 2 anos. As viagens que fizeram juntas, que na época achei maravilhoso que minha esposa e minha irmã fossem tão amigas. Que idiota eu fui. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e a alma despedaçada, liguei para Ricardo. Ele veio me buscar no hotel sem fazer perguntas. Fomos para um café, e ali, tomando um café preto amargo, contei tudo. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Então disse algo que nunca vou esquecer: Bartolomeu, você pode não sentir isso agora, mas isso não define quem você é, define quem elas são. Eu precisava de respostas. Precisava entender. Não para aceitar, mas para poder seguir em frente. Então, naquela tarde, voltei para casa. Clotilde estava lá, com os olhos vermelhos e inchados. Patrícia tinha ido embora, segundo ela me contou depois. Sentamos na sala, aquela mesma sala onde tínhamos comemorado tantos momentos felizes, e ela começou a contar tudo. Começou há 2 anos, disse ela. Em uma festa de família, quando ambas beberam mais do que deviam. Foi algo que simplesmente aconteceu, segundo Clotilde, e depois não conseguiram parar. Ela disse que nunca tinha se sentido atraída por mulheres antes, mas que com Patrícia foi diferente. Disse que me amava, mas que também amava minha irmã. Disse que estava confusa, perdida, que não queria me machucar. Mas me machucou. Profundamente. Perguntei se ela tinha noção do que havia feito. Não era apenas uma traição conjugal. Era uma traição familiar. Era destruir não apenas nosso casamento, mas potencialmente toda a dinâmica da minha família. Minha mãe estava arrasada. Meu pai, que tem problemas cardíacos, não podia nem saber ainda. Meus outros irmãos estavam em choque, sem saber como reagir, qual lado tomar, se é que havia lados a serem tomados. Clotilde chorou muito naquela conversa. Disse que sentia muito, repetidamente, como se isso mudasse alguma coisa. Pediu uma chance, disse que podíamos superar isso, fazer terapia de casal. Eu a ouvi em silêncio, absorvendo cada palavra, cada desculpa, cada justificativa. E quando ela terminou, apenas disse: quero o divórcio. A reação dela foi de desespero. Ela se ajoelhou, literalmente se ajoelhou na minha frente, implorando por uma segunda chance. Disse que terminaria tudo com Patrícia, que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Mas como reconstruir confiança quando a traição envolveu minha própria irmã? Como olhar para ela todos os dias sem lembrar daquela terça-feira, daquela cena que estava gravada a fogo na minha memória? Eu não podia. Simplesmente não podia. Mudei-me temporariamente para o apartamento de Ricardo enquanto começávamos o processo de divórcio. Foi nessa época que tive que enfrentar minha família. Reunimos todos em um jantar, exceto Patrícia, que sabia que não era bem-vinda. O clima estava pesado desde o momento em que cheguei. Minha mãe chorava baixinho. Meus irmãos olhavam para mim com pena, e eu odiava aquilo. Odiava ser objeto de pena. Minha mãe tentou defender Patrícia de certa forma, dizendo que ela estava confusa, que estava passando por um momento difícil. Cortei isso imediatamente. Não importava o que Patrícia estava passando, nada justificava o que ela fez. Ela era minha irmã. Ela conhecia Clotilde através de mim. Ela vinha na minha casa, sentava na minha mesa, comia a comida que eu pagava, e o tempo todo estava traindo minha confiança da pior forma possível. Meu pai, sempre o mais pragmático, disse que eu precisava perdoar eventualmente, por minha própria paz de espírito. Eu concordei que perdoar era importante, mas disse que perdoar não significava manter essas pessoas na minha vida. Eu podia perdoá-las e ainda assim nunca mais querer falar com elas. E era exatamente isso que pretendia fazer. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida.
O processo de divórcio foi rápido, graças a Deus. Clotilde não contestou nada, acho que por culpa. Dividimos os bens de forma justa, vendi a casa porque não suportava a ideia de viver lá ou de ela viver lá. Cada canto daquela casa tinha uma memória que agora estava manchada pela traição. Durante esse período, descobri mais detalhes que não tornavam as coisas melhores. Através de amigos em comum, soube que Clotilde e Patrícia continuaram se vendo depois que fui embora de casa. Elas estavam tentando ter um relacionamento de verdade. Isso de alguma forma tornou tudo pior. Não tinha sido apenas um erro, um momento de fraqueza. Era algo real para elas. A propósito, de onde você está assistindo a este vídeo? Deixe nos comentários sua cidade e estado, quero saber até onde essa história está chegando. E se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinho. Houve momentos em que a raiva era tão intensa que eu não conseguia funcionar. Passei semanas mal dormindo, mal comendo, apenas existindo. O trabalho foi meu refúgio. Mergulhei em projetos, ficava até tarde no escritório, me voluntariava para viagens de negócios. Qualquer coisa para não ter que ficar sozinho com meus pensamentos. Ricardo foi meu âncora durante esse período. Ele estava lá todas as vezes que precisei, sem julgamentos, sem pressa para que eu superasse. Apenas presente. É em momentos assim que descobrimos quem realmente se importa conosco. Outros amigos apareceram também. Jantares, convites para sair, tentativas de me fazer voltar a viver. Eu apreciava o esforço, mas no fundo, sabia que precisava processar tudo no meu próprio tempo. A terapia ajudou muito. Encontrei uma psicóloga excelente que me ajudou a trabalhar não apenas a traição, mas questões mais profundas. Por que eu tinha ignorado os sinais? Por que tinha tanta dificuldade em confrontar? Por que colocava as necessidades dos outros antes das minhas? Foram sessões difíceis, onde chorei mais do que tinha chorado em toda a minha vida adulta, mas necessárias. Aprendi que eu tinha uma tendência a evitar conflitos, a querer manter a paz a todo custo. Isso tinha me tornado cego para os problemas no meu casamento. Aprendi que confiança é importante, mas que ignorância deliberada não é confiança, é autossabotagem. Aprendi que eu merecia mais, que todos merecemos mais do que migalhas de afeto e respeito. 6 meses depois da descoberta, comecei a me sentir humano novamente. A dor ainda estava lá, mas não era mais aquela coisa aguda e paralisante. Era uma dor mais suave, uma cicatriz que eu sabia que carregaria, mas que não me definia mais. Comecei a sair mais, a aceitar convites, a até mesmo considerar a possibilidade de um dia conhecer alguém novo. Quanto a Patrícia, não falamos mais. Ela tentou entrar em contato várias vezes nos primeiros meses. Mensagens longas pedindo desculpas, explicando que nunca quis me machucar, que as coisas simplesmente aconteceram. Bloqueei o número dela. Bloqueei em todas as redes sociais. Em reuniões de família, quando ela aparecia, eu ia embora. Simples assim. Minha mãe implorou diversas vezes para que eu pelo menos conversasse com ela, mas me mantive firme. Alguns me chamam de radical por cortar Patrícia completamente da minha vida. Dizem que ela é minha irmã, que família é para sempre, que eu deveria ser o homem maior e perdoar. Mas eu perdoei. Simplesmente não quero mais ter uma relação com ela. Perdão não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Perdão é liberar a raiva para que ela não me consuma, mas isso não obriga ninguém a manter relacionamentos tóxicos ou dolorosos. Clotilde também tentou o contato algumas vezes. Uma vez me encontrou propositalmente em um café que ela sabia que eu frequentava. Queria falar, queria explicar mais uma vez, queria saber como eu estava. Fui educado, mas firme. Disse que não havia nada mais a ser dito, que desejava que ela fosse feliz, mas longe de mim. Ela chorou, mas respeitou meu pedido e não tentou mais. A vida seguiu. Comprei um apartamento novo, menor, mas que era só meu. Decorei do meu jeito, sem precisar negociar cores ou estilos. Adotei um cachorro, um labrador que chamei de Thor, que se tornou meu melhor companheiro nas manhãs de corrida e noites silenciosas. Redecorei minha vida aos poucos, criando novas memórias que não envolviam Clotilde ou Patrícia. O trabalho continuou indo bem. Na verdade, melhor do que nunca. Sem as distrações e dramas emocionais, consegui focar completamente nos projetos. Recebi uma promoção cerca de 1 ano após o divórcio. Foi gratificante ver que, apesar de tudo, eu ainda era capaz, ainda tinha valor, ainda podia alcançar coisas. Comecei a viajar sozinho também, algo que nunca tinha feito antes. Fui para a Patagônia fazer trilhas, para o Japão explorar templos antigos, para a Islândia ver as auroras boreais. Cada viagem era uma camada de cura, uma prova para mim mesmo de que eu era capaz de ser feliz sozinho, de que não precisava de outra pessoa para me completar. Eu já era completo. Houve mulheres depois de Clotilde. Nada sério, apenas encontros casuais, jantares, conversas. Eu não estava pronto para nada mais profundo,
E fui honesto sobre isso desde o início. Algumas entenderam, outras não. Uma delas, Sofia, foi particularmente compreensiva. Saímos algumas vezes, e ela sabia de toda a história. Disse que eu devia levar o tempo que precisasse, que não havia pressa. Sofia e eu mantivemos contato por alguns meses, mas eventualmente ela conheceu alguém que podia oferecer o que ela merecia, alguém emocionalmente disponível e pronto para um relacionamento. Fiquei genuinamente feliz por ela. Foi um sinal de progresso, acho, conseguir sentir felicidade pela felicidade de outra pessoa sem inveja ou arrependimento. 2 anos após a descoberta, encontrei Clotilde por acaso em um evento de trabalho. Ela estava lá com Patrícia. Elas estavam juntas oficialmente, pelo visto. Foi estranho vê-las assim, tão confortáveis uma com a outra, sabendo a dor que esse relacionamento tinha causado. Mas também percebi algo importante, eu não senti nada. Não senti raiva. Não senti mágoa. Não senti aquele aperto no peito que sentia antes. Apenas uma espécie de indiferença tranquila. Foi libertador perceber que elas não tinham mais poder sobre minhas emoções. Aquele encontro foi um ponto de virada silencioso. Eu tinha realmente superado. Clotilde me viu e ficou visivelmente desconfortável. Patrícia quis se aproximar, mas Clotilde a segurou. Foi sábio da parte dela. Acenei de longe, educado, e continuei minha conversa com colegas de trabalho. Simples assim. Elas não mereciam mais nem meu ódio nem minha atenção. Alguns meses depois desse encontro, minha mãe finalmente parou de pressionar para que eu reatasse laços com Patrícia. Acho que ela finalmente entendeu que isso não ia acontecer, e que forçar apenas criaria mais distância entre mim e o resto da família. Meu relacionamento com meus outros irmãos permaneceu forte, assim como com meus pais. Apenas Patrícia estava fora do círculo, e todos tinham aprendido a aceitar isso. O que aprendi com tudo isso? Aprendi que somos mais fortes do que pensamos. Aprendi que traição não define quem somos, mas como reagimos a ela sim. Aprendi que perdão é possível sem reconciliação. Aprendi que família não é apenas sangue, mas também escolha, e que às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para nosso próprio bem-estar. Aprendi que é possível reconstruir uma vida após ela desmoronar completamente. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Cada dia é uma escolha de seguir em frente, de não se deixar consumir pela amargura, de não permitir que as ações de outras pessoas determinem sua felicidade. Hoje, 3 anos depois, posso dizer que sou feliz. Não da mesma forma que era antes, é claro. Carrego cicatrizes, tenho cautelas que não tinha antes, vejo relacionamentos com olhos diferentes. Mas sou feliz de uma forma mais genuína, mais consciente, mais baseada em quem eu realmente sou e não em quem penso que devo ser para agradar outros. Voltei a confiar em pessoas, mas agora com uma consciência maior dos sinais. Não vivo em paranoia, mas também não vivo em cegueira deliberada. Há um equilíbrio que encontrei, um meio-termo saudável entre confiança e atenção. Quanto a encontrar alguém novo para um relacionamento sério, ainda não aconteceu. E está tudo bem. Aprendi que não preciso estar em um relacionamento para ser feliz ou completo. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, também está ótimo. Minha felicidade não depende mais de ter alguém ao meu lado. Depende de estar bem comigo mesmo, e isso eu tenho. O relacionamento entre Clotilde e Patrícia, pelo que ouvi por aí, continua. Elas moram juntas agora. Parte de mim se pergunta se vai durar, mas honestamente, não é mais meu problema. Elas fizeram suas escolhas, assim como eu fiz as minhas. Cada um tem que viver com as consequências de suas ações. Minha mãe mencionou uma vez que Patrícia sente muita falta de mim, que ela chora frequentemente sobre ter perdido o irmão. Sinto muito que ela se sinta assim, genuinamente sinto. Mas suas lágrimas agora não apagam as minhas lágrimas de 3 anos atrás. Não desfazem a traição. Não reconstruem a confiança. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. E está tudo bem deixá-las em cinzas. Tem gente que me pergunta se eu acho que Clotilde sempre soube que era traída por mulheres e se casou comigo como uma fachada. Honestamente, não sei. E no final das contas, não importa. O resultado foi o mesmo, uma traição profunda que destruiu nosso casamento. As motivações por trás dela são problemas dela para resolver, não meus. O que posso dizer é que essa experiência me transformou. Tornei-me mais introspectivo, mais consciente de mim mesmo e dos outros. Tornei-me melhor em estabelecer limites, em dizer não, em priorizar meu próprio bem-estar. Tornei-me menos disposto a ignorar bandeiras vermelhas por medo de conflito. Tornei-me, de certa forma, uma versão melhor de mim mesmo. Isso não significa que agradeço pela traição. Nunca vou agradecer por aquela dor. Mas posso reconhecer que cresci através dela, que me forcei a evoluir de maneiras que talvez não tivesse evoluído de outra forma. É possível reconhecer o crescimento sem romantizar a dor que o causou.
Para quem está passando por algo similar, seja com cônjuge, irmão ou qualquer pessoa próxima, meu conselho é: sinta tudo o que precisa sentir. Não reprima a dor, a raiva, a tristeza. Mas também não permita que esses sentimentos se tornem sua identidade. Você é mais do que o que foi feito com você. Você é mais do que a traição que sofreu. Busque ajuda. Terapia, amigos, família que te apoia. Não tente passar por isso sozinho. Reconstruir leva tempo, mas reconstruir é possível. Cada dia fica um pouco mais fácil, mesmo quando parece que não vai. Confie no processo, confie no tempo, e principalmente, confie em si mesmo. E estabeleça seus limites. Se isso significa cortar pessoas da sua vida, mesmo que sejam família, está tudo bem. Você não é obrigado a manter relações que te machucam para fazer outros felizes. Sua saúde mental e emocional vem em primeiro lugar, sempre. Quem realmente te ama vai entender isso. Quem não entende, talvez não devesse estar na sua vida mesmo. Perdoe, se puder, mas no seu próprio tempo. Perdão é um presente que você dá a si mesmo, não aos outros. É libertar-se do peso da raiva. Mas perdoar não significa esquecer, não significa aceitar de volta, não significa que tudo volta a ser como antes. Perdão e reconciliação são coisas separadas, e você pode ter uma sem a outra. Acima de tudo, não deixe que a amargura defina seu futuro. É fácil ficar cínico, fechado, com medo de confiar novamente. Mas isso só permite que quem te machucou continue controlando sua vida. Você merece mais. Merece amor, merece confiança, merece felicidade. Não permita que as ações de outros te roubem isso. Minha história não tem um final de conto de fadas. Não voltei com Clotilde, não reconciliei com Patrícia, não conheci um novo amor que me fez esquecer tudo. Mas tem algo melhor, tenho paz. Tenho autoconsciência. Tenho uma vida que construí nos meus próprios termos, com pessoas que escolhi ter ao meu lado, fazendo coisas que me fazem feliz. E no final, isso é tudo que realmente importa. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Foi terapêutico compartilhá-la, na esperança de que possa ajudar alguém que esteja passando por algo similar. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma confissão. Temos muitas outras histórias eletrizantes que vão te manter grudado na tela. Clique nos cards que aparecem na sua tela agora para assistir mais confissões que vão te deixar sem palavras. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima!